Boa tarde, galera do meu canal. Vamos falar aqui de uma aula exclusiva de filosofia política. E aí, vocês são de qual lado? Da esquerda ou da direita? Sabendo que esse material aqui é um material educacional, não um material político partidário. Então a gente tem que ter uma noção de filosofia, o que é filosofia, tem que ter uma noção de política, para a gente entrar dentro e ver o nascimento do que é de esquerda e de direita. A gente, ou nós estudantes, temos que conhecer a história da Revolução Francesa. Então o conhecimento ele é muito vasto. O conhecimento ele abre portas para variável de outros conhecimentos. Então para a gente estudar, para nós estudar um assunto, nós temos que ter um arcabouço de conhecimento de outras áreas do conhecimento. Então, para a gente chegar aqui e dizer de fato e definir o que é esquerda e o que é direita, sabendo que na minha opinião não tem essa definição, mas a gente vai tentar aqui eu estou falando do nascimento, como surgiu, não da definição expressa o que é direita, o que é esquerda. Então, a Revolução Francesa, você tem que conhecer a Revolução Francesa. Se não conhecer, eu vou tentar fazer um vídeo só explicando a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela teve um embate muito grande nessa nomenclatura de esquerda e direita. Então, a Revolução Francesa, com a Assembleia Constituinte, ela abriu o espaço para quem era a favor do rei e para quem era contra o rei. Quem era a favor do rei teve o nome de Gerudinos, e quem era contrário o rei teve o nome de Jacobinos. Então essas pessoas dos Jacobinos pegaram todo arcabouço, toda influência das ideias iluministas. Então essas ideias iluministas que foi fundamental naquele período para a gente ilustrar o nascimento da esquerda. E as ideias de quem era a favor do rei pegaram todas as ideias do absolutista. Então, o rei era um absoluto, era um estadista. Então, quem era a favor do rei era a favor da igreja francesa medieval. Igreja francesa medieval. Quem era contra o rei era a favor das ideias iluministas, que pregava qual eram os três fatores principais das ideias iluministas: liberdade, igualdade e fraternidade. Então todas essas pessoas que naquela época, que no surgimento da Revolução Francesa, por vários fatores, que o meu objetivo de estudo aqui não é falar da Revolução Francesa. O meu objetivo aqui é falar do nascimento da esquerda e da direita. Então, nessa reunião, aconteceu que quem era a favor do rei se colocava à direita. Quem era a favor do rei era a favor de Deus, era a favor da família da época, era a favor da tradição, do conservadorismo. E se colocava à direita, porque eles pegaram realmente a palavra de Deus, a Bíblia, porque o clero, era a Revolução Francesa, ela tinha a nobreza e o clero. O clero era o sacerdote, eram os padres, eram as pessoas que faziam parte da igreja, eram os bispos, eram os papas, eram as pessoas que faziam parte daquele, porque era uma igreja católica francesa. Então essas pessoas pegaram o livro de Mateus 25 e tem aquele capítulo: quando o Senhor vier, quem for do lado da direita e quem for do lado da esquerda. Aí não vou entrar no mérito da religião, porque esse aqui não é o objetivo. Que eles pegaram e colocaram: quem era a favor da direita era a favor de quê? Da igreja, era a favor do rei, defendia o absolutismo. O rei era divino, era uma divindade, era um estado de uma teocracia medieval. Igreja francesa
era contra a fé protestante, contra controle absoluto do Estado, a economia se baseava no feudalismo, contra a burguesia e a favor de mais imposto para a burguesia, contra a razão e a educação. Esse aqui era o nascimento da direita no período feudal, certo? A esquerda, ideias iluministas, defende a liberdade, defende a igualdade e a fraternidade. Era a favor da burguesia, do capital. Então, ou seja, é uma ironia. O capitalismo foi fundador dessa esquerda. Defendia a propriedade privada, defendia a liberdade religiosa, defendia menos impostos, defendia a democracia. As ideias dos iluministas era contra a escravidão, defendia o direito do homem, que foi surgido nessa época, era a favor da razão, da educação e do pensamento filosófico. Então, não estou aqui entrando em mérito político partidário, mas estou entrando aqui no mérito da onde surgiu e como surgiu a esquerda e a direita. A esquerda e a direita é um princípio de uma ideia feudal francesa, colocado pelos gerudinos. Então, os gerudinos que formou a direita e a esquerda. Então, esse processo se colocou durante a Revolução Francesa, mas isso daqui não é uma definição absoluta. Quem quiser ter mais uma ideia tem que estudar a Revolução Francesa toda, tem que pegar as ideias da Inglaterra, da República da Inglaterra, ou da monarquia da Inglaterra, e tem que estudar a cultura, o nascimento da independência americana. Estudando essas três, você vai ter um norte mais da filosofia política e ter umas ideias realmente do que é esquerda e direita. Por favor, o meu canal é François Veras. Por favor, se inscreva no canal. O vídeo está sendo curto, porque não tem como eu colocar vídeo de muitos minutos, não dá. Então, por favor, se inscreva no canal, que a gente vai se aperfeiçoando mais. E se alguém tiver precisar de algum reforço escolar, um filho, alguém de matemática, filosofia, é só me procurar. Desde já eu agradeço e estamos aqui para a gente fortalecer a cultura da educação e do conhecimento, porque o que combate a corrupção é o conhecimento educacional, filosófico e crítico. Muitíssimo obrigado, até a próxima.